Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse vídeo faz parte do nosso curso completo de Geometria Plana. Nesse vídeo você vai aprender o que são os polígonos regulares e quais são os principais exercícios que podem cair na sua prova sobre isso. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. Suponha que a gente tenha um triângulo e esse triângulo tenha todos os lados congruentes. Todos os lados com a mesma medida. Quando o nosso polígono tem todos os lados com a mesma medida, a gente diz que esse polígono é equilátero. Equilátero quer dizer que todos os lados são iguais. A gente faz um risquinho em cada lado para dizer que eles têm a mesma medida. Suponha também que nesse triângulo, todos os ângulos sejam congruentes. Ou seja, todos os ângulos tenham a mesma medida. Quando isso acontece, a gente diz que o polígono é equiângulo, ângulos iguais. Para dizer que todos os ângulos são iguais, a gente pode fazer um risquinho em cada ângulo também. Sempre que um polígono é equilátero e equiângulo, ou seja, tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, a gente diz que esse polígono é um polígono regular. Nesse nosso caso, a gente tem um triângulo regular. Um triângulo com todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Dá uma olhada agora nesse quadrilátero. Todos os ângulos dele valem 90 graus, então ele tem os ângulos iguais, ele é equiângulo. E suponha também que todos os lados dele sejam iguais. Dessa maneira, como no nosso quadrilátero, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, a gente tem um quadrilátero regular. Olha também o pentágono, o polígono de 5 lados. Suponha que todos os ângulos sejam iguais e todos os lados dele sejam iguais. Nesse caso, esse pentágono vai ser um pentágono regular. E para finalizar, se a gente tiver um hexágono, um polígono de 6 lados, com todos os ângulos iguais e todos os lados iguais também, o nosso hexágono vai ser um hexágono regular. Quase Nerd, dentro da matéria de polígonos, a gente vai estudar bastante os polígonos regulares. Nesse vídeo, a gente vai ver algumas coisas que valem para todos os polígonos regulares, mas em outros vídeos do nosso curso de Geometria Plana, a gente vai estudar especificamente alguns polígonos regulares, em especial o triângulo regular, também chamado de triângulo equilátero, o quadrilátero regular, também chamado de quadrado, e o hexágono regular. Vamos descobrir agora como é que a gente pode encontrar o valor dos ângulos de qualquer polígono regular. Olha aí, vamos ver o que é o ângulo interno de um polígono. A gente sabe que se o polígono é um polígono regular, todos os ângulos são congruentes, ou seja, todos os ângulos vão ter a mesma medida. Como é que a gente poderia calcular, então, qual é a medida de cada um desses ângulos? No nosso último vídeo, a gente viu como é que a gente pode encontrar o valor da soma de todos os ângulos de qualquer polígono, mesmo que o polígono não seja regular. A fórmula para calcular a soma de todos os ângulos é n menos 2 vezes 180 graus, onde esse n representa o número de lados do polígono. Nesse caso daqui, a gente tem um hexágono, e o hexágono tem 6 lados. Perceba que o que a gente quer descobrir é a medida de cada ângulo, e não a soma de todos os ângulos do hexágono. Vamos fazer isso num exercício. Olha aí. Determine a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular. A gente sabe que o hexágono, essa figura daqui, ela tem 6 lados, então n é igual a 6. E a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos de um polígono é dada por essa fórmula. Vamos começar calculando, então, quanto vale a soma de todos os ângulos. Como o nosso polígono tem 6 lados, n vale 6, é só jogar 6 aqui na fórmula no lugar do n. A gente vai ficar com 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 dá 4, e 4 vezes 180 graus dá 720 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos do hexágono vale 720 graus. Como é que a gente pode calcular, então, a medida de cada um dos ângulos? Perceba que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. O número de ângulos vai ser sempre igual ao número de lados.
Então, se todos os ângulos somados dão 720 graus e eu tenho 6 ângulos, então cada ângulo vai valer os 720 graus, que é a soma, dividido pelo número de ângulos, que é 6. Então, a gente fica com 720 graus dividido por 6, que dá 120 graus. Ou seja, em um hexágono regular, cada um dos ângulos internos vale 120 graus. A gente pegou a soma de todos os ângulos, que dá 720 graus, e dividiu pelo número de ângulos, que são 6. A gente pode generalizar isso numa fórmula. Sempre que a gente quiser o valor de cada ângulo, a gente pega o valor da soma de todos os ângulos e divide pelo número de ângulos. Mas lembra que para calcular a soma de todos os ângulos, a gente usa essa formulinha daqui, n menos 2 vezes 180 graus. Então, se a gente quiser uma fórmula prontinha para calcular o valor de cada ângulo, a gente pode aqui, no lugar da soma, colocar n menos 2 vezes 180. Cada ângulo, então, vai ser dado por n menos 2 vezes 180 graus, que é o valor da soma, dividido pelo número de ângulos, n. Bacana, Quase Nerd! Então agora a gente tem uma fórmula pronta para calcular o valor do ângulo interno de qualquer polígono regular. A gente só precisa saber quantos lados tem esse polígono regular, o valor de n. Show de bola! Então, sobre os ângulos internos, a gente já sabe isso daí. E sobre o ângulo externo de um polígono, o que a gente sabe? Quando a gente tem um polígono, por exemplo, esse triângulo daí, um ângulo que está dentro do polígono, a gente chama de ângulo interno. Vamos usar a letra I. Como é que eu posso achar o ângulo externo a esse cara? Basta a gente fazer o prolongamento desse lado e ver o ângulo que é formado para o lado de fora, o ângulo externo, vamos usar a letra E. Sempre que a gente soma o ângulo interno com o ângulo externo, a gente obtém um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Vamos anotar isso daí. Fora isso, a gente viu que a soma de todos os ângulos externos de um polígono dá sempre 360 graus. Não importa quantos lados esse polígono tem. Como é que a gente poderia, então, descobrir o valor do ângulo externo de um polígono regular? Da mesma maneira que para achar o ângulo interno a gente pegou a soma de todos os ângulos e dividiu pelo número de ângulos, ou de lados, tanto faz, para achar o valor de cada ângulo externo, a gente também vai pegar a soma de todos os ângulos externos, que dá 360, e dividir pelo número de ângulos, o n. Com essa formulinha, a gente consegue encontrar o valor do ângulo externo de um polígono regular. Quase Nerd! Com essas formulinhas, a gente consegue fazer uma porção de exercícios sobre polígonos regulares. A gente tem uma fórmula para calcular o valor de cada ângulo interno do polígono regular e a gente tem outra fórmula para encontrar o valor de cada ângulo externo de um polígono regular. Fora isso, a gente sabe que se a gente somar o ângulo interno com o ângulo externo, isso sempre vai dar 180 graus, que é um ângulo de meia volta. Vamos ver como é que fica isso num exercício. Determine o número de lados de um polígono regular cujo ângulo interno é 4 vezes maior que o ângulo externo. Beleza, então vamos anotar os dados do exercício. Ele falou que o ângulo interno é 4 vezes maior do que o ângulo externo. Em linguagem matemática, I de ângulo interno é igual a 4 vezes o ângulo externo. Fora isso, a gente sabe que se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, isso sempre dá 180 graus, o ângulo de meia volta. E a gente viu que existe uma formulinha para encontrar o valor do ângulo externo. A gente pega a soma de todos os ângulos externos, que dá sempre 360 graus, e divide pelo número de ângulos ou de lados, tanto faz. Sabendo isso daqui, a gente consegue encontrar o número de lados do polígono regular. Qual vai ser nossa estratégia? Usando essas duas informações, a gente vai descobrir quanto vale o ângulo externo, o E. Em seguida, a gente vai pegar o valor do E, vai pegar o valor do ângulo externo e vai jogar aqui. E vai descobrir quanto vale o N, o número de lados, que é exatamente o que o exercício está pedindo para a gente. Vamos fazer isso então. Como o ângulo interno é igual a 4 vezes o ângulo externo, eu vou chegar aqui na equação de baixo e onde tem I de ângulo interno, eu vou colocar 4 vezes o externo. Em seguida, vamos simplificar isso daqui. 4E mais E dá 5E. O 5 está multiplicando o E, então ele passa para o outro lado dividindo. O E fica, então, 180 graus, que já estava do outro lado, dividido por 5. E 180 sobre 5 dá 36. Então, a gente descobriu que o nosso ângulo externo vale 36 graus.
Agora é só a gente pegar esse valor do ângulo externo e jogar no lugar dele nessa equação, para a gente descobrir quanto vale o n. Se o ângulo externo vale 36 graus, a gente fica com isso daqui. O n está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, a gente fica com 36n de um lado e o 360 continua do outro, já estava lá. Agora, esse 36 graus está multiplicando o n, ele vai passar dividindo. O n vai ficar sozinho de um lado da equação, do outro lado já tinha o 360 e agora passou o 36 dividindo. 360 dividido por 36 dá 10. Então, a gente descobriu que o n vale 10. A gente descobriu que o polígono tem 10 lados. Tá respondido o exercício. Quase Nerd, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir algum exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo em quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos ver agora o que é um polígono inscrito e um polígono circunscrito a uma circunferência. Imagina que a gente tenha um polígono e por fora desse polígono a gente traça uma circunferência. Os vértices desse polígono tocam na circunferência, olha só. Nesse caso, a gente diz que o polígono está inscrito na circunferência, está pelo lado de dentro. A gente também poderia traçar uma circunferência, só que dentro do polígono. Nesse caso, o polígono ficaria do lado de fora. Perceba que essa circunferência toca nos lados do polígono. Como nesse segundo caso o polígono está por fora da circunferência, a gente diz que o polígono está circunscrito à circunferência. Todo polígono regular pode ser inscrito e circunscrito a uma circunferência. Bacana, Quase Nerd. Então, quando o polígono está por dentro da circunferência, a gente diz que o polígono está inscrito na circunferência. E quando o polígono está por fora da circunferência, a gente diz que esse polígono está circunscrito à circunferência. Perceba que tanto a circunferência de fora quanto a circunferência de dentro vão ter o mesmo centro. Se a gente conectar o centro da circunferência a um ponto da circunferência de fora, a gente vai ter o raio da circunferência de fora, vamos chamar de Rzão. E se a gente conectar o centro da circunferência a um ponto da circunferência de dentro, a gente vai ter o raio da circunferência de dentro, vamos chamar de Rzinho. Perceba que o Rzinho é o raio da circunferência inscrita no polígono, da circunferência que está por dentro do polígono. Perceba também que o Rzinho, o raio da circunferência inscrita, ele faz 90 graus com o lado do polígono. Agora a gente vai aprender um nomezinho muito importante para o estudo dos polígonos. E esse nome é apótema. O apótema do polígono é o raio da circunferência inscrita no polígono. Ou seja, é o que a gente está chamando de Rzinho. Esse Rzinho daqui, essa medida, a gente chama de A, de apótema. Vamos refazer esse desenho aqui do lado para ficar mais claro. A gente tem o nosso polígono, a gente tem o centro da circunferência inscrita ou circunscrita, e se a gente traçar o raio da circunferência inscrita, ele vai sair desse centro e ele vai chegar no lado do polígono fazendo 90 graus. Essa medida daqui a gente chama de apótema. Uma coisa importante é que o apótema bate no lado do polígono no ponto que fica exatamente no meio do lado, ou seja, no ponto médio do lado. Quase Nerd, o apótema é um cara que vai aparecer em vários momentos no estudo dos polígonos. Por enquanto, o que a gente tem que saber é que esse apótema é o cara que sai do centro da circunferência e vai até o ponto médio de um lado do polígono. Vamos estudar um pouquinho agora das diagonais do polígono. Vamos ver quantas diagonais passam pelo centro. Lembra que n é o número de lados. Para saber quantas diagonais passam pelo centro, eu preciso saber se o número de lados do polígono, se o n, é um número par ou ímpar. Porque se o número de lados do polígono é ímpar, nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Dá uma olhada, por exemplo, no pentágono, no polígono de 5 lados. Aqui está o centro dele. Como o n vale 5 e 5 é ímpar, nenhuma diagonal desse pentágono vai passar pelo centro. Olha elas aí. Bacana. E se o número de lados e se o n for par? Se n é par, existem n sobre 2 diagonais que passam pelo centro. Por exemplo, o hexágono, o polígono de 6 lados. Aqui o n vale 6. O centro do polígono está aí,
E quantas diagonais vão passar pelo centro? Existem n sobre 2 diagonais que passam pelo centro. Como n vale 6, 6 sobre 2 vai dar 3. Então, a gente vai ter 3 diagonais que passam pelo centro. São essas daí, olha só. Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais que passam pelo centro. Todas as outras diagonais não vão passar pelo centro. Show de bola, Quase Nerd! Então, se a gente quer saber quantas diagonais do polígono vão passar pelo centro, a gente só precisa saber quantos lados tem esse polígono, ou seja, o valor de n. Se o número de lados for um número ímpar, nenhuma diagonal do polígono vai passar pelo centro dele. E se o número de lados for um número par, então a gente vai ter algumas diagonais que passam pelo centro. Quantas diagonais? n sobre 2, o número de lados do polígono sobre 2, ou seja, a metade do número de lados. É importante lembrar que isso que a gente está vendo vale para os polígonos regulares, para os polígonos que são equiláteros e equiângulos, ou seja, para os polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Olha o exercício aí. Quantas diagonais passam pelo centro de um polígono regular cujo ângulo interno vale 135 graus? Vamos anotar esse dado do exercício. O ângulo interno vale 135 graus. Quase Nerd, para descobrir quantas diagonais passam pelo centro, basta a gente saber quantos lados tem esse polígono. Então, a gente quer encontrar o valor do n, o valor do número de lados. Como é que a gente pode encontrar o número de lados? A gente sabe que o ângulo interno mais o externo dá sempre 180 graus, o ângulo de meia volta. Como nesse caso, o i, o ângulo interno, vale 135 graus, vamos substituir 135 graus no lugar do i. O 135 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, o ângulo externo vai ser dado por 180 graus, que já estava lá, menos 135 graus. 180 menos 135 dá 45 graus. Então, a gente descobriu que o ângulo externo desse polígono regular vale 45 graus. Mas existe uma formulinha pronta para a gente encontrar o ângulo externo de um polígono regular. O ângulo externo é igual a 360 graus sobre n, sobre o número de lados. Como a gente acabou de calcular que o ângulo externo vale 45 graus, vamos colocar 45 graus no lugar do e. Com essa equaçãozinha, a gente descobre o n, o número de lados do polígono. Esse n está dividindo, passa para lá multiplicando. A gente fica com 45 graus vezes n é igual a 360 graus. O 45 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o n fica sozinho de um lado da equação, e do outro lado a gente tinha o 360 e agora passou o 45 dividindo. 360 dividido por 45 dá 8. Então, a gente descobre que o número de lados desse polígono regular vale 8. O polígono tem 8 lados. Certinho. Lembra que o exercício pergunta para a gente quantas diagonais passam pelo centro do polígono. Se o polígono tem 8 lados, 8 é um número par. Então, a gente tem n sobre 2 diagonais que passam pelo centro. n sobre 2, 8 sobre 2, dá 4. Então, 4 diagonais passam pelo centro desse polígono. Quase Nerd, qualquer dúvida já sabe. Faz a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você não teve dúvida, diz aqui pra mim se você achou essa matéria fácil, média ou difícil. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!